Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ótimo! Preparados para a gente poder estudar? Então, bora lá! Então, vamos lá, galera, abrir o nosso livro aí de geografia na página 21 e vamos estar respondendo as nossas perguntinhas do livro, vamos lá? Sobre imigrantes, sobre migração, né? A número 1, sobre o processo de imigração no Brasil, responda. Quais fatores impulsionaram a chegada de imigrantes ao Brasil? Ou seja, o que fez com que as pessoas viessem para cá, né? Então, o que seria? Oportunidade de trabalho e o desejo de melhorar de vida. Então, foi essa motivação, né, que fez com que as pessoas viessem para cá. Em primeiro lugar, foi porque trabalho, né? Desejo de melhorar, porque na época a situação estava bem crítica em alguns países e talvez seria a oportunidade, né, de melhorar de vida, ter uma casa melhor, condições melhores, né? Beleza. A 3. Quais os principais países de origem dos imigrantes? Nós temos aí Portugal, Alemanha, Itália, Polônia e Japão, como nós vimos na explicação, né? Isso aí é com referência ao texto, né, do século, falando sobre o século XIX, século XX, ok? Então, esses foram os principais países de origem, onde houve uma maior concentração de imigrantes aqui no Brasil. A C. Qual atividade econômica muitos imigrantes exerciam no campo? Então, os imigrantes trabalhavam como agricultores nas lavouras de café, certo? Então, por isso que o Brasil até hoje é um dos maiores produtores, né, de café, exporta bastante, ok? Beleza. Então, vamos para a próxima, vamos para a 2, ainda na página 21. A 2, nós temos aí duas imagens, né? Essa primeira imagem de Cândido Portinari e nós temos a segunda imagem de Tamur-Anda, onde a gente tem o seguinte: essas duas imagens retratam diferentes momentos do trabalho nas lavouras de café no Brasil. Então, nós temos duas visões aí dos artistas, né? Então, nós temos aqui o Cândido Portinari e nós temos o Tamor-Anda, né? Então, duas formas de pintura. O que a gente observa nessas pinturas? Primeira coisa, nós temos aqui as roupas, que são iguais para todos. Outro aspecto que nós observamos são as pessoas retratadas com aspectos africanos. A gente observa aqui, ó, são pessoas negras, né? Então, o primeiro retrato, como diz o livro, ele diz o seguinte: o cenário pintado por Portinari em 1935, meados do meio século após a abolição, né, ou seja, quando acabou, né, não poderia mais ser escravo as pessoas, se deu em 1888, revela pessoas com vestuários padronizados, né, iguais, e traços étnicos afrodescendentes, com os pés descalços. Você observa aqui, tem uma imagem do rapaz, tá vendo? Com os pés descalços, exceto um personagem, o Capitão do Mato, né? Que geralmente usa bota. Então, se você observar aqui, ó, ele tá de chapéu e de bota, né? Os outros estão descalços, aqui um outro aqui, ó, essa mulher também descalço. E com suas botas pretas e postura opressora na parte superior esquerda do quadro. Então, postura opressora, né? Brava, porque quem descumpria apanhava. Então, a gente observa aí que a maioria, que as pessoas retratadas aqui são afrodescendentes, descalços, estão com as mesmas roupas iguais, né? E a única pessoa calçada aqui é o Capitão do Mato, que está aqui de bota, né? E provavelmente com alguma coisa na mão para açoitar aquele que desobedecesse. Agora aqui na outra tela, pintura por Randa em 1958, já retrata descendentes de japoneses também trabalhando na lavoura.
E outra coisa que a gente observa é as roupas. Tá vendo que as roupas são diferentes. Então, contudo, a gente percebe que seus trajes não são uniformes, então eles são vestidos de forma diferentes, ok? Em alguns casos, há personagens com calçados e não há nessa obra a presença de um feitor cuidando dos trabalhadores. Então, o que a gente observa? Que aqui tem alguém cuidando, né? Tem um feitor aqui cuidando para que as pessoas possam trabalhar, porque que geralmente retrata a época em que as pessoas eram escravas e trabalhando na lavoura de café. Aqui não, já não retrata os escravos, né? Retratam pessoas, tá vendo, calçadas, vestindo roupas de acordo com o que quiserem, tá vendo? Diversificadas aqui. E não tem ninguém forçando o trabalho. Então, o que a gente observa nessas obras? Que é possível perceber que o quadro da esquerda, que é esse aqui, né? Retrata a colheita de café no contexto da escravidão. Enquanto que o quadro da direita, que é esse, retrata a colheita no contexto do trabalho remunerado. Então aqui as pessoas recebiam, né? Recebiam. Então aqui as pessoas eram remuneradas. Então aqui eram os imigrantes remunerados, certo? E aqui não, aqui as pessoas eram escravas. Bem diferente, né? O tratamento. Escravas. Aqui as pessoas eram obrigadas a trabalhar. E aqui não, aqui as pessoas vieram para tentar uma vida melhor, ok? Então, tentar uma vida melhor. Então, aqui no caso são os imigrantes e aqui no caso são os escravos, ok? Beleza. Então, vamos para a próxima. Então, aí na página 22 e 23, na página 22, nós temos um texto, né, falando sobre os refugiados da Venezuela. Então, a gente observa aqui que tem uma imagem mostrando os venezuelanos procurando refúgio, né? Desde 2015, a Venezuela enfrenta uma grave crise humanitária causada pelo aumento descontrolado dos preços, a inflação e pelo empobrecimento da população. A crise atingiu o auge em 2018, com consequências para o país vizinho ao sul, Brasil, em especial o estado de Roraima, que tem uma ampla fronteira com a Venezuela. A esse respeito, vamos ler a reportagem abaixo. Beatriz Milan, de 37 anos, está em Roraima há quase 4 meses. Ela voltou para a Venezuela para buscar o namorado e afirma que a situação está cada vez pior lá na Venezuela. Em 3 meses a situação piorou, as coisas estão mais caras e o salário não dá para comer. Faltam medicamentos e muitas crianças estão morrendo de fome. Muitos recorrem ao lixo para se alimentar, disse ela ao site. A ONU, a Organização das Nações Unidas, estima que 800 venezuelanos deixam seu país e entram no Brasil por Roraima todos os dias para fugir da crise econômica e política que se instaurou por lá. Só nos últimos 3 anos, quase 20 mil venezuelanos pediram refúgio no estado, sendo que quase 3 mil vieram nos primeiros 2 meses deste ano. Olha só que complicado. A pergunta da qual estado do Brasil mais recebeu venezuelanos e por quê? Roraima, como diz o texto, né? Porque se trata de uma área de fronteira entre 2 países, Venezuela e Brasil. Então fica mais fácil, né? Que é a cidade em que faz fronteira entre a Venezuela e o Brasil, certo? Então por isso que recebe mais por lá. Fronteira que faz divisa, né? Fica bem na cidade ali. Depois de Roraima, já entra na Venezuela. A B. De acordo com a ONU, mencionado na reportagem, qual é a quantidade de venezuelanos que chegam diariamente ao Brasil em 2018? Né? 800 venezuelanos, ou seja, é muita coisa, né? Isso é diariamente. Tem muita gente saindo do seu país, vindo para o Brasil. Porque tantas pessoas estavam saindo da Venezuela para fugir da crise econômica e
política, né? Ou seja, as pessoas estavam vendo a miséria, passando fome, cada vez mais pobres, né? Então, a situação está muito crítica na Venezuela. E explicam suas palavras porque, nesse caso, venezuelanos são refugiados e não imigrantes. Lembra? Os imigrantes, eles vêm por vontade própria, querendo uma melhoria de vida, buscando trabalho, mas por vontade própria. Diferente dos refugiados, que eles vêm fugindo de alguma coisa, né? Ou porque o seu país, a situação está muito crítica, estão passando fome, vendo a miséria, não tem emprego, não tem nada. Então, eles tentam buscar uma nova vida, né? Em outros países, buscando refúgio, abrigo, né? Então, porque a saída deles não é por vontade, mas por causa da crise econômica e política que refletem em sua própria sobrevivência, pois não há alimento, moradias, empregos, ok? Então, é isso daí, galera. Então, vocês viram aí falando, a gente falou sobre o que é migração, qual a diferença de imigrantes para refugiados, né? O que é imigrantes e emigrantes, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, recapitulado algumas questões e até a próxima, galerinha. Aliás, antes disso, só colocando aqui que no dia 25 de junho é o dia do imigrante, tá bom? Então, dia 25, agora nós teremos o dia do imigrante. É muito importante a gente saber que eles foram muito importantes, né? Influenciaram muito na cultura brasileira e tem influenciado até hoje. Então, o nosso país é um país de diversidade cultural. Isso é muito legal saber que há vários tipos de comida, de vestuários, de dança, de jeito de viver, exatamente por causa das pessoas que vieram de fora, né? E trouxeram a sua cultura para o nosso país e fez o nosso país um país de diversidade cultural. Ok, galera? Beijos e até a próxima. Tchau!